Bom dia, domingão que nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. Mesmo que tudo diz que não, tudo diz pra gente não ficar alegre, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O poder do Senhor se aperfeiçoa em nós a cada dia. E em Provérbios 20, versículo 24, fala assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Os nossos passos é o Senhor que dirige. O nosso amanhã é o Senhor que sabe. Como que a gente pode entender? Nós somos seres humanos. Nós não temos como entender o que Deus tem para nós. Sabe por quê? O que Deus tem para nós é muito além do que nós pedimos e muito além do que nós imaginamos. Deus tem para nós muita coisa boa, sabe? E às vezes, até que a gente pensa que não é bom, é bom. Porque Deus sabe o que vem depois, como eu sempre falo. Porque Deus vê além da curva. Porque Deus tem uma visão além do alcance. E às vezes a gente pensa que não é bom, mas é bom. E às vezes, no meio da tempestade, a gente se desespera. E eu quero falar com você hoje que lá na praia da Galileia, estava lá Jesus chegou lá e tinha assim um monte de gente, porque assim, Jesus era assim, onde Jesus estava tinha aquele povaréu atrás dele, sabe? Eu penso em Jesus assim, todo simpaticão, sabe? Que chega e todo mundo que tá perto dele, todo mundo, sabe essas pessoas assim, que todo mundo quer conversar, todo mundo quer ouvir as histórias. Ele devia ter uma voz assim, agradável, né? Porque se ele tivesse uma voz chata, eu acho que as pessoas não queriam ficar perto dele. A voz dele deveria ser suave, calmo, sereno, tranquilo, né? Bom de se ouvir. Então, ele chegou nessa praia, que era da Galileia. Eu vou deixar tudinho aqui na descrição, tá? Onde que tá escrito para você, aqui embaixo. Depois você olha lá, para você poder pegar sua Bíblia e ler a história todinha, tá bom? Completa. Aí, ele entrou num barco, se afastou. Eu acredito que ele se afastou por causa, assim, porque naquele tempo não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha caixa de som, né? Pra voz ir longe. Então ele deu uma afastada pro vento levar a voz para as pessoas que estavam mais longe, porque era muita gente. Aí ele contou as parábolas, sabe? Ele contou as parábolas e as histórias, ele contava e todo mundo prestava atenção. Aí quando ele terminou, aí ele foi e falou para os discípulos assim, vamos para o outro lado? Aí os discípulos, mestre, vamos. O senhor tá chamando, né? A gente vai, né? Mas por quê? Eles ficaram assim meio pensando assim, poxa, que aquele, nesse mar, lá era meio agitado, assim, no meio do mar, tinha bastante tempestade, sabe? Que era uma parte funda, bem funda. Aí eles pensaram assim, bom, Jesus vai estar com a gente, né? Então vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada. Entraram todo confiante, né? Que não ia acontecer nada. Entraram lá no barco e foram. Jesus, por sua vez, aquele calmo, sereno e tranquilo, pegou o seu travesseirinho e fez o quê? Foi lá pro cantinho dele, num cantinho lá no barco, e dormiu.
Porque deveria ter andado a pé também, porque não tinha carro, né, naquele tempo, então eles andavam a pé, né? Então ele deveria estar cansadinho, né? Aí ele foi lá pro cantinho, meu filho, menina, menino, ferrou no sono. Sabe aquele sono bem gostoso, pesado? Então Jesus dormiu lá no barco. Só que começou o temporal. E aquelas ondas subindo, aqueles ventos balançando o barco, ó, quase virando, desesperador, né? E os discípulos ficaram desesperados. Por quê? Jesus não estava ali no barco, não era para acontecer nada, né? Só, menina, que acontece. Mesmo com Jesus no barco, acontece tempestade, mesmo com Jesus dentro do barco. Mesmo você estando com Jesus no barco, acontece desemprego, acontece doença, acontece morte, acontece falta das coisas. Mas sabe qual é a diferença? Se Jesus está no barco e você clamar, ele se levanta, ele entra em ação. E foi o que aconteceu. Os discípulos naquele desespero todo, aí foram lá, Jesus, tá o mestre, Messias, sei lá, não sei como que chamava. E olha, a tempestade, você não tá vendo, você vai deixar a gente perecer, entendeu? Aí Jesus deve ter se esticado, né? Dado aquelas espreguiçada que a gente dá quando a gente levanta, né? Estica o corpo. Mar, acalma. Silêncio. E sabe o que aconteceu? Silêncio. Ficou silêncio. Acalmou. Teve uma bonância. A Bíblia fala que teve uma bonância. Sabe? Jesus falou para ele: como que é? Como que é assim, vocês tímidos? Então Jesus disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Jesus estava ali no barco e eles estavam sem fé. E às vezes é isso que acontece com a gente. Mesmo a gente sabendo que Jesus está no barco com a gente perde a fé, a gente se desespera, a gente se desescabela, né? A gente pensa besteira. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante nessa história. Que quando Jesus chamou os discípulos para passar para o outro lado, ele já estava dentro do barco. Porque quando ele chegou na praia, ele entrou no barco e se afastou. Lembra que eu falei? Está lá no capítulo 4. Ele entrou no barco e se afastou, que é para o vento espalhar a voz dele. Então, eles esqueceram que quando Jesus chamou ele, Jesus já estava no barco. E outra coisa, Jesus falou assim: vamos para o outro lado. Foi isso que Jesus falou. Jesus dizendo-lhe: passamos para a outra margem. Jesus falou: passamos para a outra margem. Então, se Jesus falou: passamos para a outra margem, então Jesus já sabia que eles iam chegar do outro lado. Jesus não falou: vamos ali no meio do mar morrer. Vamos ali no meio do mar que vocês vão cair lá, vão tudo morrer afogado. Jesus não falou isso para eles. Falou: passamos para outra margem. Homens de pouca fé, homens sem fé, né? Então é o que acontece com a gente. Eu quero falar para você
nesse dia de domingo, para você colocar isso na sua cabeça essa semana. Refletir que em qualquer situação que passamos na vida, Jesus já está lá. Jesus, ele não vai, ele já está. É um emprego que você vai ver? Você foi chamado para você ver um emprego? Jesus já está lá preparando para você tudinho. Jesus já está lá na sua casa, preparando tudo na sua casa. É uma situação de doença, Jesus já está lá no hospital. Eu quero falar para você que quando Jesus levou o seu doente lá para o hospital, quando Jesus permitiu que o seu doente fosse ser internado naquele hospital, Jesus já estava lá preparando tudo. Jesus já estava preparando o médico, Jesus já estava preparando a cama, Jesus já estava preparando os remédios. Ele já estava lá. E não é porque Jesus estava lá que não ia ter tempestade, que não ia ter tempestade para as pessoas passarem, para você passar. Não quer dizer que como Jesus vai estar lá no seu emprego que você vai arrumar, que ele vai abrir aquela porta para você, não quer dizer que você não vai ter problemas lá dentro do seu trabalho. As pessoas vão te invejar, as pessoas vão querer te passar a perna lá. Mas na hora que... Não quer dizer também que você... é uma casa que eu preciso. Então, Jesus já está lá preparando a casa. Jesus já está lá. Mas vai ter vizinho chato, vai ter vizinho fofoqueiro, sabe? Vai ter um monte de coisa na casa que você arrumar, se essa for a situação. Eu tô falando de várias situações que nós passamos no dia a dia. Por quê? Mesmo com Jesus tem problema. A diferença é que na hora que você clamar, Jesus vai chegar e vai acalmar a sua tempestade. Creia. Em 1 Pedro 5, 6, ele fala assim: entrega a Deus todas as suas ansiedades. O Senhor está te chamando hoje para entregar as suas ansiedades, que Ele vai acalmar a sua tempestade. Salmo 46, versículo 10, diz que aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está falando com você hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Ele está na tempestade com você. Ele já estava nesse barco com você. Tá bom? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse dia, abençoar a tua semana e falar para você, não esquece de colocar o seu nome aqui embaixo, nos comentários, para eu colocar o seu nome no caderno da oração, no agendamento da oração, para a gente orar uma vez do mês no seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito que você tem colocado diante de Deus? Não precisa colocar o propósito aqui embaixo, não precisa. Eu não preciso saber, Deus sabe. Coloca apenas o seu nome. E no seu coração você coloca o seu propósito. E eu vou falar para você, Deus vai te dar aquilo que você tanto quer. Se for a vontade dele, se for bom para você, porque ele dá o que for bom. Tá bom? Ai, Marta, eu quero um emprego. Eu quero uma casa. Eu quero um casamento.
Eu também quero, vou botar meu nome aqui embaixo. Botar meu nome no propósito. Então, eu quero a salvação dos meus filhos. Sabe? Qualquer coisa. Coloque aqui embaixo o seu propósito. O seu propósito não, o seu nome, tá bom? E uma vez no mês, eu vou fazer um propósito diante de Deus pelo seu propósito, tá? Porque eu quero conhecer, eu quero saber quem são os meus inscritos, tá bom? Então você que é inscrito no meu canal, coloca aqui o seu nome aqui embaixo, tá? Vamos orar? Senhor, eu quero te entregar essa pessoa, Pai, que está comigo, Pai, orando agora. Essa pessoa, Senhor, que está entregando a vida dela a Ti nesse momento. E, Senhor, que está angustiada no meio da tempestade. Essa pessoa que está, Senhor, chegando ao desespero no meio da tempestade. Mas eu quero te dizer, Senhor, que o Senhor está no barco, junto, passando por essa tempestade junto. E eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus do milagre. Eu creio que o Senhor acalma a tempestade, que o Senhor fala para o vento cessar, e na hora que o Senhor falar, o vento vai cessar. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu milagre, Senhor. Senhor, se é porta de emprego, que o Senhor venha abrir. Se é problemas na família, que o Senhor venha trazer a libertação. Se é a cura, Pai, que o Senhor venha curar em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no Seu milagre, Senhor. Venha de encontro com essas vidas que estão orando junto comigo agora nesse momento, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. E que o Senhor manda-nos aquietar. Aquietar e saber que o Senhor é Deus. Que nós possamos colocar isso nos nossos corações e aquietarmos e sabermos e termos a certeza que o Senhor é Deus. E que o Senhor está conosco em cada minuto. Então eu coloco as minhas ansiedades. E quem está orando comigo, coloque as suas ansiedades diante de Deus, nas mãos do Senhor. Com fé, com esperança de que Ele vai fazer um milagre e Ele vai trazer a resposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, te dar uma semana de paz, uma semana cheia de notícias boas para você e para mim. Notícias maravilhosas, notícias segundo o coração de Deus, porque Deus, Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Sabendo que Jesus, Ele acalma a tempestade. Ele vai trazer bonança no meio do seu povo, tá bom? Ó, meu beijo para você e fica com Deus.